Então vamos dar continuidade aqui ao projeto. A gente viu que é possível instanciar vários objetos da mesma classe. E aqui no caso a gente instanciou dois objetos da classe usuário. Se eu quisesse criar mais um usuário para o meu sistema, eu poderia vir aqui e instanciar mais um objeto e armazenar na variável u3, por exemplo. Só que o Java já tem uma estrutura que nos permite armazenar vários objetos do mesmo tipo dentro dessa estrutura que é o ArrayList. E ao invés de eu ficar criando um usuário por vez aqui manualmente e colocando dentro de uma nova variável, eu vou fazer o uso do laço de repetição que o Java também tem, que aí eu consigo ficar repetindo esse processo de criar um novo usuário, de pedir o e-mail e a senha e depois de atribuir os valores de e-mail e senha para o meu novo usuário. Então, vamos ver duas estruturas aqui do Java neste vídeo, que é o ArrayList, para armazenar vários objetos dentro dessa estrutura, e do laço de repetição, para a gente ficar repetindo o mesmo processo durante várias vezes. Então deixa eu apagar aqui tudo, vou deixar só aquela mensagem de cadastro de usuário. E então vou fazer uso da classe ArrayList. Repetindo, essa classe ArrayList, ela permite que eu armazene vários objetos do tipo usuário dentro dessa variável única que é a variável usuários. Então deixa eu importar essa classe ArrayList com Ctrl+Shift+I e a gente já fez um import ali automaticamente, o NetBeans importou para a gente. Se a gente verificar, o ArrayList faz parte da biblioteca java.util, que também o scanner faz parte. Então a gente vai fazer uso dessa classe, que já é uma classe implementada pelo Java, e aí o que um objeto dessa classe nos permite fazer? Aqui a gente está instanciando um objeto do ArrayList e guardando dentro dessa variável usuários. Esse objeto permite armazenar vários outros objetos do tipo usuário. Então olha só, quando a gente coloca entre esse maior que e menor que, a classe usuário, eu estou querendo dizer que esse ArrayList que está sendo armazenado na variável usuários vai armazenar objetos do tipo usuário. Por exemplo, se eu colocasse string aqui, esse ArrayList estaria armazenando objetos do tipo string. Se eu colocasse integer, mesma coisa, esse ArrayList estaria guardando, armazenando objetos do tipo integer. E qual é o nosso objetivo aqui? É armazenar vários usuários mesmo, Então, eu vou criar um ArrayList que permite armazenar objetos da classe usuário. Então, beleza. E aí, eu vou pedir o e-mail desse meu primeiro usuário. Deixa eu colocar uma mensagem antes, digite o e-mail. Vou apagar o ln. E mesma coisa com a senha. Digite a senha. Deixa eu apagar o ln e colocar o comando para aguardar o usuário digitar a senha. Beleza. Depois disso, eu vou instanciar um novo objeto usuário. Vou atribuir os valores de e-mail e senha para esse objeto. E agora eu vou adicionar este objeto u nesse ArrayList usuários. Então vou colocar usuários.add u. E rapidamente eu vou fazer a mesma coisa para u2 antes de fazer o uso da estrutura de repetição. Então deixa eu apagar esse string aqui, porque eu não quero criar uma outra variável, eu quero reutilizar a variável e-mail e reutilizar a variável senha. E aqui eu vou criar um objeto u2 e vou usar o u2 para atribuir o segundo e-mail e a segunda senha e vou adicionar esse outro objeto u2 também no mesmo array. Então é assim que funciona o ArrayList. Eu faço uso da variável que está armazenando o objeto do ArrayList. Então olha aqui, aqui a gente instanciou o objeto do ArrayList e guardamos dentro dessa variável usuários. Então, usando a variável usuários, eu faço a chamada para este método add, que eu passo por parâmetro o objeto que eu quero adicionar nesse meu ArrayList. Então, a ideia, para deixar mais visual, é que o ArrayList é uma lista. Então, olha só, é uma lista que pode armazenar vários usuários. Aqui é como se eu estivesse armazenando um usuário por linha nessa lista.
Então aqui, o meu primeiro usuário que eu adicionei foi o U, tá ali. O segundo usuário que eu adicionei foi o U2. E aí se eu criasse um U3, deixa eu criar aqui mais um U3, para a gente ver mais visualmente como é que funciona isso. Então eu vou criar o U3, vou atribuir o e-mail para o U3 e depois vou adicionar o U3 no meu ArrayList que está dentro de usuários. Então a gente teria uma estrutura mais ou menos assim, ó, em que o primeiro objeto dessa lista é o U, o segundo objeto é o U2 e o terceiro objeto é o U3. Tem uma melhor forma de representar isso daqui, que é da seguinte forma. Eu represento toda a minha lista numa linha só. Então eu vou ter o U, o U2 e o 3 dentro desse meu ArrayList. Então esses são os usuários que eu possuo dentro desse ArrayList usuários. Então olha só, eu instanciei, guardei dentro da variável U, depois eu peguei esse objeto que estava no U e adicionei no meu ArrayList. Então esse U passou a estar aqui dentro do ArrayList. E mesma coisa para o U2 e para o 3. Então assim é o funcionamento do ArrayList, fazendo uso deste método add. Então assim a gente consegue adicionar um novo usuário neste ArrayList. Agora repare o seguinte, a gente está repetindo o mesmo procedimento 3 vezes. Olha o que a gente fez. A gente imprimiu a mensagem digite o e-mail, aguardamos o usuário digitar o e-mail. Depois imprimimos digite a senha, aguardamos o usuário digitar a senha. Depois a gente instanciou um novo objeto usuário, atribuiu o e-mail e a senha e depois adicionamos esse usuário no ArrayList. Então a gente fez a mesma coisa, o mesmo passo a passo depois. Pedimos para digitar o e-mail, aguardamos o usuário digitar o e-mail. Pedimos para digitar a senha, aguardamos digitar a senha. Instanciamos um novo objeto usuário, atribuímos e-mail e senha e depois a gente adicionou no ArrayList usuários. E para a terceira vez a gente fez a mesma coisa. Se a gente precisasse de 50 usuários no nosso sistema, a gente precisaria ficar fazendo esse mesmo procedimento 50 vezes. E é para isso que existe o laço de repetição. Então, laço de repetição. O que é um laço de repetição? A gente coloca um pedaço de código que vai ficar se repetindo N vezes. E a gente vai definir, né? Nós programadores vamos definir quantas vezes esse laço será repetido. Então a gente vai fazer uso do for, que é a estrutura que implementa esse laço de repetição. E aqui dentro do for a gente vai colocar todo o código que a gente quer que se repita. E dentro do for, a gente configura quantas vezes esse laço vai ficar se repetindo. Então, para isso, eu vou criar uma variável i e inicializar ela com 0, com valor 0, dentro do for. É assim que funciona. Depois, a segunda parte do for, eu defino até que ponto o i vai ser incrementado o valor para o for parar. Isso vai ficar mais claro já já. E aqui, no final, eu incremento o valor de i. Então, vamos passar parte a parte deste for. Repare aqui que a gente tem 3 partes no for. Tem essa primeira, e aí ponto e vírgula. Temos a segunda parte, outro ponto e vírgula, e temos a terceira parte. Então, isso é a primeira coisa a se ter em mente em relação ao for. Temos 3 partes aqui. Essa é a primeira, essa é a segunda e essa é a terceira. A primeira parte é a inicialização das variáveis de controle do for. Então eu criei uma variável i, inicializei ela com valor 0. A segunda parte é a condição. Se a condição for true, fazer o laço. Melhor dizendo assim, executar o bloco de código do laço. Agora, se a condição for false, não executar o bloco de código do laço e, melhor ainda, finalizar o laço de repetição. E a terceira parte, que é essa parte aqui do for, é a parte em que a gente modifica o valor das variáveis de controle. Então a gente atualiza o valor da variável de controle.
Então, vamos falar mais uma vez para ficar mais claro. Nessa primeira parte, a gente começa a variável i com valor 0. E na segunda parte, a gente vai perguntar, o i agora, nesse instante, é menor do que 3? Bom, claro que nesse instante o i é menor do que 3 porque a gente inicializou o i em 0. Então, a gente vai executar esse bloco de código, vamos entrar nele, vamos executar tudo que tem para ser executado. Aqui no caso não tem nenhum código ainda, né? Mas a gente vai colocar, por exemplo, se eu colocasse assim, ó, executando for. Então, a gente inicializou o i em 0, ia verificar essa condição 0 é menor do que 3, né? O valor de i nesse instante é menor do que 3, como o valor de i nesse instante é 0, então sim, verdadeiro. Como essa condição é verdadeira, a gente iria entrar no bloco de código, a gente ia executar esse comando e depois a gente ia chegar no final do bloco de código do for. Nisso, a gente ia voltar aqui e ia executar essa terceira parte do for, que é incrementar o valor de i em 1. Então, o i++, deixa eu escrever aqui, o i++ é a mesma coisa que pegar o i e somar 1. Então, a gente está pegando o valor de i, que é qual nesse instante? 0, e somando 1. Então, o valor de i passa a ser 1. Depois que a gente incrementou nessa terceira parte o valor de i, a gente verifica a condição novamente. Agora que a gente incrementou o i continua sendo menor do que 3? Como o valor do i é 1, continua sendo menor do que 3, então essa condição é true, então a gente executa de novo o bloco de código. Chegando lá no final, a gente volta para o início, incrementa de novo o valor de i, que agora passa a ser 2, e testa a condição. 2 é menor do que 3? É. Então a gente executa o bloco de código de novo, chegando aqui no final, voltamos, incrementamos mais uma vez o valor de i, que passa a ser 3, e agora finalmente, né, a gente vai fazer o teste da condição, i é menor do que 3, i nesse instante tem o valor 3, 3 não é menor do que 3, então a gente não executaria esse bloco de código e a gente ia finalizar o laço de repetição, ou seja, ele não ia se repetir mais, de tal forma que a gente ia continuar executando as próximas instruções do programa. Então nosso programa ia continuar. Então, como é que a gente bate o olho no for e entende o for? Isso aqui executa uma vez só, é só para inicializar. Isso daqui é o teste de condição. Enquanto essa condição for verdadeira, a gente fica executando esse laço de repetição. No momento que essa condição não for verdadeira, no momento que ela é falsa, a gente finaliza o laço de repetição. E aqui, essa terceira parte serve para a gente justamente atualizar o valor dessa variável para que ela em algum momento seja falso essa condição aqui. Se a gente não atualizasse o valor de i ia ser sempre 0. E aí nunca a gente ia ter uma condição falsa, porque o 0 ia ser sempre menor do que 3 e a gente ia ficar num laço travado aqui, um laço infinito, um loop infinito. Então essa terceira parte é importantíssima para a gente conseguir modificar o valor da variável de controle para que em algum momento isso daqui se torne falso. Então beleza, é assim que funciona o for. Então, como a gente sabe que esse bloco de código aqui vai ficar se repetindo, neste caso aqui 3 vezes, a gente pode colocar o nosso código que se repete dentro do bloco de repetição. Então vamos verificar qual é o bloco que se repete, né? Vamos linha por linha. Deixa eu apagar aqui no início, para a gente começar com um bloco de código for aqui vazio. Vamos reparar aqui, essa primeira linha, ela se repete? Né? Vamos ver, eu digitei ela aqui e digitei ela aqui. Então ela se repete as 3 vezes. Então ela é uma boa, né, candidata para ficar ali dentro. Deixa eu empurrá-la ali para dentro, beleza. Essa linha de código, será que ela se repete 3 vezes? Vamos ver. A gente espera o usuário aguardar, a gente aguarda o usuário digitar o valor de e-mail 1, aguarda digitar 2, aguarda digitar 3. Então sim, né, a gente repete 3 vezes essa linha de código. Então vamos levar ela ali para dentro do for também. Beleza. Agora vamos ver a próxima. Essa aqui também se repete, né? A gente pede para digitar a senha 3 vezes. Então vou levar ali para dentro. Opa, faltou o S. Deixa eu levar o S ali. Próxima linha. Para pedir a senha, né, ficar aguardando a senha, também a gente repete 3 vezes. Então vou levar ali para dentro. Para instanciar um novo usuário, a gente repete também 3 vezes. No momento de atribuir, a gente repete 3 vezes também. E para atribuir a senha, a gente também repete 3 vezes. Então eu já vou levar esse bloco de código inteiro ali para dentro do for, que eu sei que ele se repete 3 vezes.
Vou apertar o Alt Shift F para alinhar tudo aqui. Beleza. Vamos continuar analisando. A gente chegou nessa linha por final aqui. Essa linha a gente repete 3 vezes também? Repete, ó. A gente adiciona o usuário aqui, adiciona aqui de novo e adiciona aqui de novo. Então a gente repete essa linha também as 3 vezes. Então eu vou levar para dentro do for. E agora a gente começou a repetir, né? Essa parte aqui a gente já colocou dentro do for. Então eu não preciso dela, não preciso dessa próxima linha, não preciso de mais nenhuma outra linha que vem. A gente já colocou todo o código que se repete dentro do for. E olha, faz muito sentido o que a gente fez. Qual é o código que a gente está repetindo? A gente está repetindo justamente a parte em que a gente pede o e-mail para o usuário e aguarda ele digitar. Pede a senha e aguarda ele digitar. Instancia um novo objeto usuário e atribui o e-mail e a senha. E depois a gente adiciona esse novo objeto no nosso ArrayList. Tá? Então olha só. Por enquanto a gente está pedindo 3 e-mails e 3 senhas, instanciando 3 objetos usuário e armazenando cada um dos objetos lá no ArrayList. Tá, então, vamos verificar primeiro se isso está dando certo e depois, no próximo vídeo, a gente vai conversar sobre algumas dúvidas que são comuns. Tá, então, relembrando, esse for aqui serve para quê? Para a gente digitar o e-mail e a senha 3 vezes. Vamos executar esse código para ver o que acontece. Então, cadastro de usuário. Vou digitar o e-mail igor@igor.com, senha 123. Está pedindo para digitar o e-mail a segunda vez, java@java.com, 456, e está pedindo para digitar o e-mail pela terceira vez, teste@teste.com, 789. E agora finalizou o programa. Então realmente eu consegui digitar 3 vezes o e-mail e 3 vezes a senha. Tá? Só que agora a gente não sabe o que está acontecendo com esses objetos, né? Se eles realmente estão sendo adicionados lá no ArrayList. Bom, então vamos para a segunda parte desse vídeo, que é agora que a gente já adicionou esses objetos lá dentro do ArrayList, como é que faz para pegar eles? Porque a gente conseguiu adicionar eles, só que a gente não tem certeza do que está acontecendo. Como é que faz para pegar os objetos lá dentro do ArrayList para, por exemplo, mostrar as informações na tela? Então, para isso, eu vou fazer um outro for. A ideia é a mesma, eu vou inicializar uma variável i no valor 0. Enquanto o i for menor, aqui já tem uma diferença. Olha só, enquanto o ir for menor do que usuários.size, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou chamando o método dessa classe ArrayList que se chama size. Então, eu estou chamando esse método size que me retorna o valor de objetos que estão armazenados dentro desse ArrayList da variável usuários. Então, olha só, repetindo, quando eu faço o chamado do método size, esse método vai me retornar a quantidade de objetos que eu adicionei nesse ArrayList. Como eu adicionei 3 objetos, então ele vai me retornar o valor 3. Se por acaso eu tivesse 50 objetos, ele me retornaria o valor 50 e assim sucessivamente. Ou seja, usando esse comando aqui, eu consigo saber exatamente quantos usuários estão dentro desse ArrayList, de tal forma que se eu precisasse percorrer 50 usuários, vamos supor que o meu ArrayList tivesse 50 usuários, eu conseguiria saber exatamente que eu preciso percorrer 50 vezes esse laço para conseguir passar em cada um dos usuários. Isso vai ficar mais claro agora. Deixa eu finalizar aqui colocando o i mais 1. Por que agora vai ficar mais claro? Porque olha só, eu preciso colocar dentro deste bloco de código aqui o código que vai se repetir. E qual é o código que eu quero? Eu quero pegar um usuário por vez. Para ficar mais claro o pensamento, vamos fazer sem usar o for, sem usar o laço de repetição. Como é que eu pegaria esse primeiro usuário que está no meu ArrayList? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável uTemp, que é uma variável temporária para eu armazenar um usuário só. E eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar o meu ArrayList usuários e usar o método get. E aqui no método get eu coloco a posição do usuário que eu quero pegar. Então, quero pegar a posição 0. Por que a posição 0? Porque na programação a gente começa a contar do 0. Então, olha só. Essa posição aqui é a posição 0. Essa posição é a posição 1 e essa posição 2. É como se fosse uma fila. O 0 é o primeiro da fila. O 1 é o segundo da fila. E assim sucessivamente. A gente começa a contar do 0. Então, beleza. Quando eu falo assim, usuários.get0, eu estou falando o seguinte, me pega, pega o usuário
o objeto usuário que está lá na posição 0 e guarda dentro dessa variável uTemp. É isso que a gente está fazendo. Então, do mesmo jeito que essa classe, a RayList, tem o método add para a gente adicionar um usuário lá dentro, ela também tem o método get para a gente buscar o usuário que já foi adicionado antes. Então, estou pegando o usuário 0, colocando dentro do uTemp, e aí eu posso, por exemplo, falar o e-mail do U0 é, e eu pego o temp ponto pegar e-mail. Pronto. E a mesma coisa para a senha. A senha do U0 é o temp ponto pegar senha. Beleza, consegui fazer para o meu U0. E aí, como é que eu faria para o 1, né, para o U1? Aqui no caso é o U2, né? Mas o U que está na posição 1. Vamos fazer o seguinte, eu posso guardar na mesma variável uTemp, não tem problema nenhum, né? Por quê? Porque eu já fiz o uso da variável uTemp da maneira que eu quis, já peguei o e-mail do usuário 0, já peguei a senha, já mostrei, então eu posso sobrescrever esse objeto que está no uTemp, não tem problema nenhum. Então eu vou pegar o usuários.get, só que agora é o 1, e vou fazer a mesma coisa, salt. O e-mail do U1 é o temp.pegar e-mail. Mesma coisa para a senha. A senha do U1 é o temp pegar senha. Beleza. E aí, pela última vez, né, deixa eu copiar e colar, eu faria para o meu objeto na posição 2. E aqui o e-mail do U2 e o e-mail do U2. Né, o e-mail do U2 é o temp pegar e-mail e a senha do U2 é o temp pegar senha. Bom, nesse caso eu sei que só tem 3 usuários no meu array. Então eu precisaria só fazer isso aqui 3 vezes. Então ficou muito claro qual é o pedaço, né, de código que a gente fica repetindo o tempo inteiro. A gente sempre vai pegar um usuário na posição 0, depois na posição 1, depois na posição 2, e depois a gente sempre vai ficar mostrando o e-mail e a senha do usuário da posição, né, daquela posição do momento. Então eu vou pegar esse pedaço de código e vou jogar para dentro do for. Alt Shift F para alinhar o código. E agora eu vou apagar isso aqui tudo de fora, porque eu já consegui identificar facilmente qual é o código que se repete. Agora a gente tem um problema. Porque se eu executar esse código aqui 3 vezes, eu vou sempre pegar o meu usuário que está na posição 0. Olha lá, eu vou entrar a primeira vez, né, quando o i tem o valor 0, vamos fazer aqui, ó. I tem o valor 0 no início. Deixa eu colocar aqui em cima que fica melhor de ver, né? O i está com o valor 0. Então eu vou entrar pela primeira vez no meu laço, porque eu vou fazer i neste momento é menor do que usuários.size, eu sei que o usuário size é 3, i neste momento é 0, então 0 é menor do que 3. Então vou entrar no laço e vou executar esse código aqui. E aí quando eu executo esse código, eu estou pegando o usuário da posição 0 e guardando em um temp. E aí eu mostro o e-mail e a senha do uTemp, que é qual usuário? O usuário da posição 0. Beleza, terminei, volto lá para o for, incremento o valor de i. Então o i deixa de ser 0 e passa a ter o valor 1. E depois eu faço a condição. O i neste momento, que é 1, é menor do que 3? É. Então eu vou executar de novo e olha só, de novo eu estou pegando o usuário 0. E aí de novo eu vou mostrar o e-mail e a senha do meu usuário 0. E aí quando eu terminar esse laço, o i vai ter o valor 2. De novo eu vou pegar o usuário 0, vou mostrar o e-mail e a senha do usuário 0. E aí, finalmente, o i vai ficar com o valor 3. Neste momento, i é menor do que 3? Não, 3 não é menor do que 3 e a gente não executaria. Mas, nessas 3 primeiras vezes, ó, quando o i é 0, quando o i é 1 e quando o i é 2, eu estou pegando sempre o usuário 0. Como é que eu faço, então, para pegar? Quando o i é 0, pegar o usuário 0. Quando o i é 1, pegar o usuário 1. E quando o i é 2, pegar o usuário 2. Bom, espero que tenha ficado claro, mas quando o i é 0, qual o usuário que a gente quer pegar? O usuário 0. Quando o i é 1, a gente quer pegar o usuário 1. E quando o i é 2, a gente quer pegar o usuário que está na posição 2. Então, quem está especificando a posição do usuário que a gente quer pegar é justamente o i. É por isso que o i é chamado de variável de controle. É por esse motivo também, porque ele está controlando ali o acesso a esse array. Então, quando o i é 0, olha a coincidência, a gente quer justamente pegar o usuário 0.
Quando o i é 1, a gente quer pegar o usuário que está na posição 1, e quando o i é 2, a gente quer pegar o usuário na posição 2. Então, ao invés de eu fazer usuário.get0, eu faço justamente usuário.getI, que aí eu vou ter o funcionamento perfeito que eu quero. Vamos fazer de novo aqui, fazer rapidamente, passar pelo procedimento de novo para a gente entender. Quando o i tem um valor 0, a gente vai entrar pela primeira vez no laço. Então eu vou lá no meu array e eu quero pegar o usuário que está na posição i. Só que qual é o valor de i? Neste momento é 0. Então eu vou pegar o usuário que está na posição 0. Vou mostrar o e-mail e a senha daquele usuário. Terminei meu laço. Voltei ali para o início. Vou incrementar o valor de i, que agora passa a ter o valor 1. Vou fazer a condição. Pergunto, o valor de i neste instante é menor do que 3? 1 é menor do que 3. Então eu entro de novo no laço. Vou executar mais uma vez. E agora, olha só, eu vou pegar lá no meu array list de usuários, eu vou pegar o usuário que está em qual posição? A posição do valor de i. E qual é o valor de i agora? É 1. Então agora eu vou pegar o usuário 1, e aí eu finalizo essa repetição, volto lá no início, incremento mais 1, e consigo passar usuário por usuário dentro do meu array. Se meu array tivesse valor 50, continuaria funcionando. O funcionamento continuaria com a mesma lógica. Seriam apenas mais usuários no meu array, mas a lógica continua a mesma. Então, isso daqui é bastante utilizado na programação. Isso daqui é muito comum a gente fazer, né, percorrer um array list, e para cada vez que a gente está entrando no for, a gente acessa uma posição do array utilizando justamente a variável de controle. Então, isso aqui é bastante comum na programação e é assim que funciona para a gente percorrer um array list. Então vamos ver agora se o programa funcionou. Vou executar. E aí, por enquanto, a gente está no primeiro laço, né, no primeiro for. Que a gente, né, relembrando, a gente sabe que esse primeiro for vai pedir e-mail e senha 3 vezes. Então está pedindo o e-mail a primeira vez, a senha. Agora está pedindo o e-mail a segunda vez, java@java.com, a senha 456, o e-mail a terceira vez, teste@teste.com, senha 789, e aí depois ele me mostra as informações. O e-mail do U0 é igor@igor.com, a senha do U0 é o 23. Depois ele me mostra o e-mail do U0 é java@java.com e a senha do U0 é 456, e por fim, né, ele mostra que o e-mail do U0 é teste@teste.com e 789. Ficou confuso por causa dessa mensagem. Se a gente olhar ali no nosso segundo laço de repetição, a gente realmente está sempre repetindo essa mensagem aqui. Como é que faz para ficar melhor ainda, né? A gente pode fazer uso do próprio i, porque eu sei que quando o i tem valor 0, eu estou mostrando as informações do U0. Quando o i tem valor 1, eu estou mostrando as informações do U1, e assim sucessivamente. Então, ao invés de colocar 0 aqui, eu posso justamente apagar esse 0 e concatenar com o valor de i. Então, olha só, o e-mail do U mais, né, concatenando o valor do i, quando o i é 0, vai ser o 0. Quando o i for 1, vai ser o 1. Quando o i for 2, vai ser o 2. Então, dessa forma, eu consigo deixar melhor ainda a minha mensagem de saída. Vamos executar mais uma vez para ver o que acontece. Primeiro e-mail, igor@igor.com, senha 123. Segundo e-mail, java@java.com, senha 456. Terceiro e-mail, teste@teste.com, senha 789. E agora foi lá, o e-mail do U0 e a senha do U0, e-mail do U1, senha do U1, e-mail do U2, senha do U2, e realmente está passando pelos 3 usuários que eu adicionei. Agora, para a gente finalizar esse exemplo, para ficar mais claro ainda, vamos fazer, né, o nosso breakpoint. Então, vou marcar aqui um breakpoint nessa linha, dentro do primeiro for, e vamos fazer rapidamente o debugger aqui para a gente ver como é que funciona as variáveis usando o array list e usando o for. Então, beleza, a gente já chegou nessa parte aqui. Deixa eu já abrir a saída aqui e já encaixar, apertando nesse botão de encaixe. Encaixei a saída aqui, vou abrir de novo a lista de variáveis. Vamos lá, por enquanto a gente tem a variável i e o nosso array list usuários. Se eu expandir aqui o usuários, não aparece nada, porque eu ainda não adicionei nenhum objeto no meu array list. Ele está vazio. Se a gente olhar aqui o valor dele, ó, olha só o que aparece. Size igual a 0. Né? O tamanho desse array list é 0, porque a gente ainda não adicionou nenhum objeto usuário. Beleza. E a gente tem a nossa variável i, por quê? Porque a gente está dentro desse for, e aqui no início, na primeira parte, a gente inicializou uma variável i em 0. Então o valor de i está 0. Vamos executar a primeira vez. Então vou apertar o F8 aqui,
vai aparecer essa mensagem na tela. Deixa eu ir para a saída. Beleza, está aguardando digitar o e-mail. Vou digitar igor@igor.com. Agora eu vou continuar aqui a execução, F8, F8 mais uma vez. Agora estou aguardando a senha, 1, 2, 3. Beleza, chegou no momento que a gente vai instanciar o nosso primeiro usuário. Então deixa eu voltar ali para variáveis. Vou apertar o F8. Tá lá, apareceu o nosso U. Por enquanto, e-mail e senha estão com valores null. Então, vou atribuir e-mail, atribuir senha, F8, F8. Beleza. Já configurei esse meu primeiro usuário. Repare que o valor dele é hashtag 296 e o e-mail é igor@igor.com, senha 123. Beleza. E agora chegou num ponto interessante aqui, o ponto que a gente quer entender melhor como funciona. Eu pego o meu ArrayList usuários e estou pedindo para adicionar dentro dele o objeto U. Então vou apertar o F8. Beleza, olha o que aconteceu aqui agora. Lá dentro do meu ArrayList usuários, agora sim tem um objeto do tipo usuário. Se a gente olhar aqui, ó, o tipo usuário, e ele está na posição 0. É por isso que aparece esse colchete 0 aqui. Na posição 0 do ArrayList usuários, tem um novo usuário e olha o valor dele. Foi justamente aquele hashtag 296 que a gente viu na instanciação do U. Então, se eu expandir aqui esse objeto 0, o e-mail e a senha são justamente os valores que eu acabei de digitar, igor@igor.com e 1, 2, 3. Beleza, então vamos executar a segunda vez esse laço de repetição. Olha só, o i é 0 ainda, porque a gente ainda está nessa linha aqui, ó. Essa linha verde está aguardando para ser executada. Vou apertar o F8 então. Apertei o F8. Pronto, agora o i tem o valor 1. E aí eu vou passar pela segunda vez nesse laço de repetição. Deixa eu voltar ali para a tela de saída. Pedir para digitar o e-mail. Agora eu vou aguardar a entrada do usuário, java@java.com. Vou apertar o F8. Mais uma vez F8. Agora estou aguardando a senha, 456. Beleza, e agora eu vou voltar para a tela de variáveis, porque a gente vai instanciar um novo objeto usuário. Então vou apertar o F8. A gente instanciou um novo objeto usuário. Guardamos na variável U e repare que o valor é hashtag 343. É um valor diferente deste primeiro usuário que a gente adicionou, que é o hashtag 296. Esse aqui já é o hashtag 343. Isso daqui nos mostra que esses objetos realmente são objetos diferentes. Então agora eu vou jogar esse e-mail e a senha que eu acabei de digitar nesse novo objeto U. Apertei o F8 duas vezes, configurei esse novo objeto U e agora eu vou adicionar esse objeto U, que não é o mesmo objeto da passada, apesar de a gente estar usando a mesma variável. Só que olha só, a gente está repetindo esse procedimento bem aqui, ó, new usuário. Quando a gente repete esse new usuário, cada vez que a gente executa new usuário é um novo objeto e a gente consegue identificar isso através deste valor aqui da hashtag 296 no primeiro caso e a hashtag 343. Então agora eu vou executar essa linha para adicionar esse meu novo objeto no ArrayList usuários. Apertei o F8 e agora sim está lá, ó, um novo objeto usuário, agora na posição 1. Se eu expandir aqui, realmente o e-mail é java@java.com e a senha 456 e o valor 343. Então o i por enquanto está com o valor 1, porque a gente está aguardando executar essa linha aqui. Vou apertar o F8. I foi para o valor 2 e a gente fazer aqui rapidamente a última vez, a terceira vez que a gente está passando nesse laço de repetição. Pedir para digitar o e-mail, estou aguardando, vou colocar teste@teste.com. F8, F8, agora estou aguardando a senha, 789. Vou voltar para a aba de variáveis, apertar o F8, criei um novo objeto usuário, agora é 393. É parecido com o de antes, mas mudou. O de antes era 343, agora é 393. Então é realmente um novo objeto, por causa que a gente está repetindo este comando aqui. Estamos sempre fazendo a repetição deste new usuário. E apertar o F8. F8 para atribuir e-mail e senha. E finalmente o F8 para adicionar esse último usuário no nosso array. E foi lá na posição 2 o nosso último usuário com o valor 393. Então, se eu expandir aqui os três ao mesmo tempo, a gente consegue verificar que realmente o e-mail e a senha são diferentes para cada um deles. Então a gente conseguiu com sucesso adicionar os três usuários dentro de uma variável só, que é o ArrayList usuários. E aí a gente sabe que quando a gente continuar esse programa, a gente vai passar em um outro laço de repetição que vai buscar, vai pegar cada um desses usuários por vez e vai mostrar os dados na tela. Então,
deixa eu apertar o F8 aqui, ó, só para voltar, né, o i por enquanto tem o valor 2, vou apertar o F8, o i, né, sumiu, por quê? Porque ele passou a ter valor 3, e aí a gente saiu do for e continuou o nosso programa. Então realmente aqui o i, quando chegou com o valor 3, né, 3 não é menor do que 3, é falso, então a gente sai, quebra o laço de repetição e continua o programa. E aí a gente já entra num próximo for. Bom, vamos fazer rapidamente aqui esse próximo for. Vou apertar o F8 para entrar nesse outro for. A gente já inicializou a variável i com 0 de novo. E agora a gente vai pegar lá dentro do ArrayList usuários a posição 0, porque o i tem valor 0. E vai guardar dentro de utemp. E se a gente olhar aqui a variável utemp apareceu, e olha o valor dela, 296, que é justamente o valor do usuário da posição 0. 296. Se eu expandir o utemp e expandir o 0, reparem que o e-mail é o mesmo e a senha também é a mesma. Então esses dois objetos, o objeto na posição 0 e o objeto guardado na variável utemp, são o mesmo objeto, né? Na verdade não são dois objetos, é um objeto só que a gente tem duas variáveis referenciando esse mesmo objeto. São duas variáveis para guardar o mesmo objeto. Então, a gente está fazendo uso desta variável utemp só para armazenar o valor do usuário da vez para a gente apresentar os valores na tela. Então, a gente mostra, né, deixa eu ir na tela de saída, o e-mail do usuário é igor@igor.com, porque eu executei essa linha, agora eu vou executar a linha de baixo, F8, a senha do usuário é 123. Vou voltar para a lista de variáveis, vou apertar o F8 aqui agora, o i passou a ter o valor 1, e agora a gente vai pegar o usuário da posição 1. Então olha lá, apertei o F8, agora a variável utemp tem o valor 343, que é justamente o valor do usuário da posição 1. Se eu expandir aqui, obviamente, o e-mail do usuário da posição 1 é igual ao e-mail do usuário do utemp. E a senha também. E aí assim vai acontecer até o final do array, até a gente passar usuário por usuário. Eu vou apertar o F8, apareceu o e-mail do 1, apertar o F8 de novo, apareceu a senha do 1, e assim a gente vai até finalizar esse laço, e aí finaliza o nosso programa. Então é assim que funciona um ArrayList. Só quero fazer só mais um comentário. Aqui a gente nem precisaria criar uma variável temporária. Eu posso simplesmente passar isso daqui, ó, esse usuários.get e para cá, ó, no lugar do utemp. Olha só o que eu estou fazendo. Usuários.get i, eu peguei o usuário da posição i, e depois, usando esse usuário que eu peguei, eu estou chamando o método pegar e-mail do meu usuário. Então, eu posso fazer a mesma coisa para esse utemp de baixo. Eu pego o usuário da posição 0, da posição 0 não, no caso aqui da posição i, para depois de eu pegar esse usuário, eu chamo o método pegar senha. Eu prefiro fazer desse jeito aqui, ó, né, mais separado. Por quê? Porque fica mais claro de enxergar o que está acontecendo. Primeiro, eu pego o usuário da posição, guardo ele numa variável temporária e utilizo essa variável temporária para chamar os métodos do meu objeto. Então, essa aqui é a maneira que eu gosto de fazer, mas vale a pena a gente comentar que dá para fazer isso daqui, né? Essa cadeia de chamada de métodos. Repare que quando a gente está chamando um método atrás do outro, né? Primeiro eu chamo o método get, depois eu chamo o método pegar e-mail. E isso é possível por quê? Porque esse get está retornando um objeto da classe usuário. E aí o Java consegue reconhecer isso automaticamente por causa disso daqui, ó. A gente disse lá em cima, aqui na declaração, que essa variável usuários é um ArrayList que armazena objetos usuário. Então, por causa dessa informação aqui, o Java consegue automaticamente reconhecer que o retorno deste método get é um objeto usuário e, portanto, a gente consegue, né, usar este retorno para chamar um método da classe usuário. Então, vale a pena fazer esse comentário. No próximo vídeo a gente vai falar sobre duas dúvidas muito comuns que acontecem aqui com o ArrayList e com o for. Então, no próximo vídeo a gente fala sobre essas dúvidas.